Viva! Vamos dar início então ao vídeo que mostra como é que se faz o candelabro. Vamos utilizar o nosso modelo em Rhino. Entretanto, aqui ao lado já abri o Grasshopper. Para abrir o Grasshopper basta clicar neste ícone ou escrever Grasshopper. Então a primeira coisa que vamos fazer é começar por isolar quais são as layers que não vamos querer e quais é que vamos querer ver. Portanto, vamos desligar todas, à exceção dos pavimentos, da laje e das paredes. E também vamos pôr aqui a caixilharia que nos permite dar OK. Então, vamos fazer um zoom sobre aqui a nossa sala e vamos começar por criar uma layer auxiliar chamada A1. Okay. Mais A1. Okay. Esta vai ser a nossa layer auxiliar, onde vamos fazer aqui parte da construção. Então, a primeira operação vai ser desenhar um retângulo. Vamos desenhar o retângulo desde este vértice do caixilho interior até este vértice aqui da porta. Okay? Portanto, esta zona vai ser a zona onde vamos localizar o nosso candeeiro e ele vai estar definido segundo um retângulo de 1,80 m, 1.8 por 0.9 por 90. Okay? Como estou em perspectiva, ali desapareceu. Vamos pôr aqui um wireframe. Okay? Voltou a aparecer e neste momento vou desligar a layer modelo 3D, todas as sublayers, e vamos concentrar. Então a primeira operação que eu vou fazer vai ser mover este retângulo do centro ao centro deste. Portanto, já temos aqui. Vamos fazer um offset de 15 cm, offset 0.15 para o interior, e este offset de interior, vamos só aqui confirmar a distância, ver se não houve nenhum erro. Ok, 1,5 m está certo. Este vai ser no fundo a base ou o suporte que depois irá acoplar ao teto. Vamos fazer um extrude. Vou desligar aqui o centro. Um extrude deste elemento para baixo 10 cm, ponto 1. E vamos mover esta base exatamente estes 10 cm em Z. Okay? Para conseguirmos fazer o zoom sem perder aqui o nosso objeto, selecionamos os elementos que queremos, zoom selected, Z Enter, S Enter. Vamos fazer outra vez, selecionar. Está aqui um elemento, Z Enter, S Selected, Enter. Okay? Neste momento vamos poder passar outra vez ao rendering e quando rodarmos vamos estar sempre a visualizar esta parte. Neste momento, portanto, aquilo que fizemos foi, começámos por fazer esta parte, o retângulo, movemos o elemento, já fizemos aqui a extrusão e agora vamos mover este elemento aqui menos 1,20 m. Então vamos, neste caso eu vou copiar, vou fazer aqui uma cópia deste elemento, Enter, vou clicar um ponto qualquer fora e na linha de comando vou escrever arroba, ou seja, a partir do ponto que eu acabei de clicar, vou mover 0 em x, vírgula, 0 em y, vírgula, menos 1.2 em z. Vamos verificar aqui um wireframe. Ok, está aqui gravado. Por vezes no modo de render as curvas desaparecem. Era uma questão de verificar aqui no display se as curvas estão aqui, mas por vezes, como está abaixo do plano do elemento sólido, por vezes desaparece. Okay?
Então convém mudar entre os dois modos de visualização. Vou começar a preparar a superfície que vai servir de base. O grande objetivo aqui é fazer o seguinte, e vamos mostrar aqui na sebenta. Ou seja, nós vamos desenhar ali uma superfície e o que nós vamos fazer é criar um conjunto de pontos que depois vamos projetar sobre esta superfície. E estes pontos vão ser, no fundo, os nossos cabos. Então, vamos começar por desenhar a superfície. De acordo aqui com a sebenta, nós vamos definir que a altura que nós vamos ter para cada uma daquelas linhas vai ser de 20 centímetros. Então, vou começar por desenhar uma linha. Aliás, vir aqui, menu, linha vertical ao plano de trabalho, a partir do ponto médio, e escrevo 0.2 e agora clico para indicar a direção. Okay? Vou copiar esta linha do topo aqui para o midpoint. Neste caso vou desligar o grid snap para não ficar limitado à grelha, e eu vou pretender desenhar esta linha para aqui. Existem dois modos para fazer isso. Ou faço um círculo com este valor, que é o que aparece na sebenta, ou, uma vez que a relação é 1 para 2, eu posso desenhar uma linha que vai do endpoint aqui. Isto significa que se eu fizer um mirror deste elemento segundo esta diagonal, o que eu vou obter é o seu espelho para este lado. Okay? É o equivalente a copiar para aqui. Okay? De acordo aqui com os nossos, nós vamos pôr para cima para baixo para cima, ou seja, vamos inverter ali a ordem. Então, se este está para baixo, só aqui confirmar, exatamente. Vamos copiar este daqui para cima seria ali. Okay? Vamos, para ser mais rápido, fazer este. Então, cópia novamente daqui para aqui e agora copiar este daqui para ali. E vou desenhar uma linha a meio, só para marcar o midpoint, só para termos isto. Estas linhas já não são necessárias e de seguida vou desenhar o arco. Então, para desenhar o arco eu vou precisar de um ponto inicial, de um ponto médio e de um ponto final. Curve, Arc, Start, Point, End. Se eu vier ao menu e selecionar esta opção, cada vez que eu der Enter, esta opção volta a ficar ativa. Portanto, eu não tenho que voltar aqui vezes seguidas, já fica memorizado. Então, 1, 2, 3, Enter, 1, 2, 3, Enter, 1, 2, 3, novamente Enter, mais uma vez, e agora a última vez. Ok. De seguida vou juntar estes dois segmentos e vou juntar também estes dois segmentos. Aqui foi exatamente isso que fizemos e uma vez feito isso, na sebenta fizemos uma escala, ou vamos fazer uma escala em que a curva que estava aqui, ela vai diminuir e vem passar aqui. Em algumas das turmas, em vez de se fazer isso, o que se fez foi uma escala a partir do vértice 5 e do vértice 11, em que ambos os lados diminuíam. No vídeo vou fazer um sistema misto. Okay? Vou fazer um scale deste e deste, a partir deste ponto, 0.5, ou seja, metade, e vou fazer um scale deste, a partir daqui, 0.5, outra metade. Okay? Vou copiar
este elemento para aqui. Portanto, vamos fazer aqui uma situação mista. Eu vou fazer um scale 0.5. Ok? Portanto, num lado este não mudou, no outro estamos aqui a mudar, é um bocadinho irrelevante, uma vez que queremos criar aqui uma superfície de base. Okay? De seguida, vou fazer uma cópia, vou copiar daqui para aqui e vou copiar daqui para aqui. E vou definir que para cada um dos lados deste retângulo as curvas estão unidas. Então, join esta com esta já estão e esta com esta. De seguida, vou transformar este e este em superfícies. No caso desta, eu posso vir a superfície, Planar Curves, curvas planas, cliquei, tenho ali a superfície, e no caso desta, eu tenho duas curvas que me vão definir como é que as secções se vão comportar. Neste caso será o Sweep to Rails, ou varrimento por dois carris. Primeira curva, segunda curva. Primeira geratriz, segunda geratriz. Ok, sweep, e fiquei com esta superfície um bocadinho ligeiramente diferente daquilo que tínhamos feito em aula. Para aqueles que quiserem fazer o que estava em aula, seria copiar este daqui para aqui, rodar esta 180 graus e, portanto, voltava-se a fazer o sweep 2, primeiro rail, segundo rail, primeira geratriz, segunda geratriz. Okay? Portanto, seria esta curva. Qualquer modo, independentemente de qual tenha sido a nossa opção, aqui o importante era gerar estas. Vou gravar o RIM, portanto convém sempre ir gravando, e no Grasshopper, ao contrário do que depois irá aparecer na sebenta, ou seja, ali com a explicação, o que eu vou fazer é apenas inserir estes parâmetros ou estes componentes de acordo com esta ordem, mas vou-me escusar durante o vídeo a estar a escrever estas justificações. Isso poderão ver na sebenta. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ir buscar superfícies. Portanto, no Grasshopper, eu tenho aqui uma série de parâmetros. Estes parâmetros permitem-me importar ou definir geometrias ou informações. No nosso caso, nós queremos geometrias e a nossa geometria vai ser do tipo superfície. Vou querer uma, fazer aqui um zoom. Se quiser outra, posso repetir a mesma operação ou posso fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Okay, isto permite-me ver. É natural que quando estejam a inserir isto não apareça aqui esta designação. Isto porquê? Porque eu apliquei aqui um add-on em que, à medida que eu vou aplicando os parâmetros ou os componentes, ele vai mostrando o nome desse componente e, portanto, para quem está a ver é mais fácil identificar qual é que eu estou a usar. Okay? Então, vou transportar esta superfície para aqui e esta para este. Como? Seleciono o componente, lado direito do mouse, e como se tenho apenas uma superfície, vou pôr Set One Surface e clico aqui. Já está, ele fica vermelho com a cor que estava aqui no A1, fica daquela cor. Este, lado direito do mouse, Set One Surface e clico ali. Okay? Se repararem, quando eu seleciono fica verde, quando está desselecionado fica cinzento e a cor representada é vermelho. Outra situação é que quando eu ponho os componentes, quando eu não tenho nenhuma informação, ele fica cor de laranja, se der erro fica vermelho e quando está este cinza claro está ativo e está a funcionar. Para apagar isto podem fazer Ctrl+X ou o Delete,
que irá retirar. Então vamos ver aqui o código. Okay? Então começamos por definir estas duas superfícies. Depois vamos pedir uma grelha quadrada, que será este componente. Esta grelha quadrada vai ter como plano a superfície superior e nós vamos dizer o seguinte, vamos dizer que vamos dividir o x em 8 partes, o x em 4, o y em 8, portanto a relação é sempre de 1 para 2 e uma vez que eu sei esta medida, eu podia ir diretamente à superfície e obter essa dimensão. Eu estou a introduzir, portanto estou aqui a simplificar o código e estou a pôr já o 0,90 e vou dizer que vou dividir o 0,90 pelo número de divisões que eu quero em x. Então, para fazer uma grelha, eu tenho aqui uma série de elementos, nos vossos vão aparecer menos do que aquilo que eu tenho, portanto, parâmetros, matemática, set, vetores. Nos vetores eu tenho as grelhas e, neste caso, eu quero uma grelha quadrangular. Ok? Eu vou dizer que esta superfície será a superfície onde eu vou aplicar a grelha, ela aparece a verde, portanto, aparece maior. O S vai corresponder à dimensão, ou seja, a dimensão há de ser, clicando aqui duas vezes eu posso escrever 0,90, que são os 90 centímetros que eu defini. Vou querer dividir, okay? Clico sempre duas vezes, depois sinal de divisão, que será a barra inclinada para a direita. Então vou dividir A por B. Ok? E em quantas partes eu quero dividir? Eu disse que queríamos dividir em 4 partes. Então, eu vou ligar aqui. O valor que me aparece aqui vai ser o tamanho destas divisões. Okay? Ele ainda não sabe quantas são. Ali tem outro valor por omissão. E eu vou dizer que o 4 volta a ligar ali. Okay? Se por acaso se enganarem, vamos dizer que clicaram assim e não querem, carregando no control ou no comando, ou seja, comando para Mac, control para Windows, eu posso inverter a posição e no fundo cancelo a ligação. Outra forma de cancelar a ligação é vir aqui ao input, lado direito do mouse, disconnect e seleciono qual é que eu quero fazer o disconnect. E aparece a vermelha a linha que eu vou desligar. Se não souberem o que é que está a ser pedido para importar, levam o cursor junto e o programa abre uma janela onde mostra. Tanto mostra para o input como para o output. Neste caso são pontos e aqui vão ser células. Então, falta-nos dizer que aqui são 8. Eu vou já adiantar-me um bocadinho ali ao código e em vez de clicar aqui e escrever 8, o que eu vou fazer é o seguinte, eu venho aqui, vou passar para 2 e vou dizer que o y há de ser a multiplicação, asterisco, de 4 vezes 2, ou seja, 8. E que este 8 vem para aqui. E agora já temos aqui as células todas. Ok? Passo seguinte, eu para cada uma destas grelhas vou precisar determinar o centro. Então, um componente que me dá o centro é a área. Clico duas vezes aqui com o lado esquerdo. Vou voltar a fazer, clico aqui duas vezes e escrevo área. Ok? Esta área escolho qual é a geometria que está a dar, portanto há de ser a célula e obtenho o centro para todas as células. E o que eu agora vou fazer é projetar estes pontos para esta superfície. Vamos então aqui ver o código. Okay? Portanto, esta parte já foi feita, já nos adiantámos aqui mais um bocadinho, já fizemos as células. E agora o que nós vamos querer é projetar os pontos, project point,
dos centros para a superfície inferior. Então, clico duas vezes, escrevo Project, será Project Point, e venho aqui. Se vocês estiverem a ver ou quiserem saber no Mac com Alt Comando ou no Windows com Alt Control, clicando, ele indica onde é que está. Portanto, temos vetor, nos vetores pontos, Project Point. À medida que forem olhando, conseguem ir explorando. Aqui o objetivo não é que vocês saibam programar em Grasshopper, mas que percebam qual é a lógica de desenho. Isto porquê? Porque eu podia ter aqui um ponto, podia projetar o ponto, e à medida que os pontos vão sendo cada vez em número maior e que eu altere dinamicamente o número de pontos, numa versão convencional, isto obrigava-me a despender muito tempo. Com este algoritmo eu consigo reproduzir qual é a lógica de desenho e seja um ponto, sejam 1000, 10.000, o número de pontos que forem, o programa aplica isso a todos. Portanto, okay. Superfície, esta é a geometria, os pontos A é a área, não me interessa saber, o que me interessa são os centroides, o centro. Estes são os pontos a projetar. Okay? E automaticamente eu tenho aqui os 4 pontos projetados aqui. Vou fazer só a título de exemplo. Se eu aumentar aqui o número de pontos, veem que as projeções aumentam. Okay? E nós sabemos sempre que o número de elementos de x e y estão sempre na relação de 1 para 2. Então, já tenho os meus centros em cima, com os pontos projetados em baixo. E o que eu agora vou querer desenhar é uma linha. A linha há de estar aqui em curva, há de ser uma primitiva e há de ser aqui line. Okay? Se quiserem diretamente, é LN. Então ele vai do ponto A para o ponto B. Ora, o ponto A é o centro e o ponto B é o ponto projetado. Okay? E, como podem ver, já temos aqui as nossas linhas no modelo. Okay? De seguida, vamos voltar aqui ao comando, verificamos que projetamos e agora o que é que vamos fazer? Vamos parar por um momento o código e nós vamos começar a desenhar, no fundo, a luminária que depois vai estar ligada a cada um destes cabos. Portanto, em termos de código, paramos aqui. Se quisermos gravar o código, fazemos aqui Save. E isto permite-me gravar o código. Vamos aqui arranjar uma pasta rapidamente. Onde é que está? Aqui sebenta. E vou-lhe chamar vídeo candelabro. Ok? Vídeo candelabro. Portanto, isto está gravado. E eu depois posso também gravar High Resolution Image, ou seja, a imagem do código. Okay? Então, vamos voltar para aqui. Nesta zona, eu vou puxar para este e vou começar a desenhar um círculo com raio igual a 7,5. Aliás, o diâmetro vai ser igual a 7,5 cm. Portanto, vou fazer aqui círculo. Vou clicar aqui um ponto qualquer e vou dizer que o meu diâmetro é 0.075. Okay? Ele ficou muito pequenino. Eu venho aqui, ponho em wireframe. Ele está aqui. Faço um zoom. Zoom selected. Portanto, já tenho aqui este maior. E de seguida vou para o passo 18.29, ou seja, vou fazer um offset de 2,5 mm para o interior. Isto vai representar, no fundo, a espessura deste elemento. Okay? Offset
0.0025. Venho daqui para o interior. Se por acaso, em algum momento, vos aparecer uma restrição a dizer que não pode definir medidas inferiores a um determinado valor, o que nós temos que fazer é escrever units. Aparece aqui a janela com as unidades e onde diz aqui absolute tolerance, acrescentamos mais zeros, okay? De modo a podermos ter valores até esta unidade. Okay? Neste caso será 1 milinésimo de milímetro. Okay? De seguida vou fazer duas extrusões. Vou fazer extrusão para este com 15 cm e para este com 14 cm. Okay? Extrude curve este. E vou fazer solid 0.15. Vou diminuir aqui ligeiramente. E vou fazer para este com 14 cm. Offset. Perdão. Extrude curve este. E estes 14 cm eu não vou fazer só para aqui. Eu vou fazer também para baixo. E já vou passar a explicar porquê. Portanto, vou aqui por both sides 0.14. Porquê que eu fiz para cima e porquê que eu fiz para baixo? Vamos pôr aqui em render. Porque eu vou querer subtrair este a este, ou seja, vou querer que aqui dentro seja oco. Quando estes dois coincidem na base, poderá haver erros e, portanto, poderá não me deixar fazer subtração. Ao ultrapassar a superfície deste, eu tenho certeza, ou a probabilidade de haver erros é muito menor. Então, solid, difference. Este é o que eu quero que fique, enter. Este é o que eu quero que desapareça. Se eu agora puser, por exemplo, em technical, eu consigo ver a transparência, a parte exterior e a parte interior. Ok? Vou fazer o seguinte, portanto, esta parte já está feita e de seguida vou copiar este círculo interior aqui, vou copiá-lo 1,5 cm para cima, em Z. Portanto, copy esta curva, enter, clico um ponto fora e agora vou escrever arroba 0 em x, 0 em y, 0.015 em z. Enter. Ok? E, portanto, movi. E vou fazer a extrusão deste elemento também com o mesmo valor. Ou seja, 1,5 cm. Extrude curve, este. Já não quero os dois lados, portanto, quero só para cima, 0.015. Okay? E esta vai ser o vidro, a lente da minha luminária e aqui o corpo que obtenho. Vou querer fazer mais um efeito, ou seja, vou querer copiar este círculo que está aqui para esta cota. Então, eu vou ligar aqui o centro e vou fazer o seguinte. Copy o círculo aqui exterior, Enter, e vou dizer que vai ser do centro deste ao centro aqui de cima. Isto corresponde exatamente a 1,5 mais 1,5, 3. E a este envolvente eu vou desenhar um comando, que pode ser o pipe ou multipipe, ou seja, vou desenhar um cilindro que depois eu vou remover uma determinada espessura, de modo a que eu consiga ter ali um ligeiro salto. Okay? Então, pipe, vou selecionar o círculo e ele pede-me o valor do raio. Ora, a diferença entre estes dois é de meio centímetro. O valor que eu vou dar vai ser de raio
2,5, aliás, aqui é 5 mm, vou dar 2,5 mm, ou seja, 0.0025. Done. Ok. E agora vou fazer a subtração. Vamos pôr aqui em render. Vou fazer a subtração este menos este. Okay? Para fazer a subtração, solid difference. Este fica, enter, e este remove. Okay? Então fico com uma espécie de bordura ali apenas para me fazer um pequenino friso. Okay. De seguida, vamos só aqui confirmar qual era o valor. Está certo. De seguida, vou desenhar um cilindro aqui no topo com raio igual a, aliás, com diâmetro igual a 1. Vamos confirmar aqui o valor desse diâmetro. Já está, exatamente, com ali aparece rio, será raio, igual a 1 cm. Então, círculo daquele centro, 0.1, centro aqui, 0.01, não são 10 cm, é apenas 1, apago e vou fazer a extrusão deste elemento aproximadamente, ver aqui no quanto, de 2,5 cm. Então, extrude este 0.025. Vamos mover aqui para baixo o nosso modelo e vou acrescentar um ponto exatamente ali no centro. Okay? E agora vamos voltar aqui ao nosso código. No nosso código vamos importar estes três elementos, neste caso aqui este corpo exterior, a lente da luminária, ou o vidro da luminária, e aquele ponto. Estes dois, como vão ter materiais diferentes, não vão ter o mesmo material, vamos fazer a união. Solid, union, este com este, enter. Okay? E passaram a ter a mesma união. E tenho ali o ponto. Então, eu vou ter... Isto aqui já não é propriamente uma superfície, mas por ser sólido, eu vou ter um wrap. Okay? Tenho um para este e vou ter outro para a lente e depois vou ter um point para aqui. Se repararem, sempre que eu seleciono estes, qualquer parâmetro, ele aparece sempre dentro de um losango de fundo preto. Okay? Então, para o point, clicar, okay, set one point, ele pergunta-me qual é que é o ponto, eu cliquei ali. Ficou ali vermelho, ficou cinzento, já temos o ponto. Este, set one wrap, seleciono este elemento, já está. Venho aqui a este, set one wrap, e agora vou passar a visualização para o wireframe para ser mais fácil selecionar aqui a lente, enter. Okay? E ele vai ficar mais escuro. Okay? Este será a lente. Então, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer copiar, ou aqui o copiar vai ser o move, eu vou querer mover
este elemento desde este ponto para todos os pontos projetados. Então o comando é o comando move. Ele vai me perguntar qual é a geometria que queremos mover. Okay? Eu vou pôr aqui, vamos pôr aqui. Vou querer mover esta geometria. E ele vai me perguntar de onde para onde, ok? Pede-me um vetor, uma translação. Se eu for aos vetores, vetor, eu tenho aqui vetor 2 pontos, ou seja, é um vetor definido por 2 pontos. Este vetor vai ser a minha translação, ou seja, vai-me descrever o que é que eu vou mover de onde para onde. Então eu vou mover desde este ponto, que é este, para os pontos projetados. Okay? Se eu me afastar agora, verificamos que o nosso modelo, e vou selecionar, já tem, vou selecionar estes elementos só para termos o zoom selected e portanto vamos confirmar só aqui, zoom selected, pronto, já podemos andar aqui, que temos este número. Se eu alterar o número de divisões, ok, passei a ter 5 por 10. Neste caso 6, passa a ter 6 por 12. Ou seja, automaticamente todo o código vai-me atualizar a superfície. Okay? Então, aquilo que eu fiz para esta parte, eu também vou ter que fazer para a lente. Okay? Como o vetor de translação é o mesmo, eu vou agarrar neste move e vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Vou movê-lo aqui para baixo e vou dizer que, em vez da geometria ser o copo, passa a ser a lente. Ok? Se eu desligar aqui, okay, deixo de ver, e se eu clicar neste, eu vejo todas as lentes. Esta é a posição de todas as lentes. Aqui eu vejo os pontos projetados. Aqui eu vejo o copo. E aqui eu vejo as linhas. Ok? Agora, para estas linhas, nós vamos fazer um pipe. Vamos ver quanto é que foi aqui definido. Okay? Esta é a parte do código. Ali alterou-se novamente os valores, neste caso 8 por 16. Criamos, só ver aqui quanto é que fizemos o pipe, fizemos a linha. Não chegamos a fazer o... está aqui o pipe. Fizemos um pipe com 0.03 metros. Ok? Então, pipe. Este é o círculo. E agora nós vamos dizer que ele tem 0.003 como raio. Já está. Então eu tenho os cabos, tenho o corpo, tenho as lentes e o que eu vou fazer vai ser, vou fazer o bake, isto é, exportar para aqui, de modo a obter, no fundo, as geometrias, porque eu aqui, a única coisa que eu tenho é uma representação. Vou fazer mais, vou-lhe chamar candelabro, vou colocá-lo aqui debaixo do modelo 3D e dentro do candelabro vou criar aqui uma série de layers. As layers estão definidas no
na sebenta e no código, vamos só aqui ver, ou seja, vamos ter superior, intermédio, cabo, copo e luz. Então, candelabro sup, candelabro intermédio, candelabro cabo, candelabro copo e candelabro vidro. Okay. Vou ligar, eles estão aqui ligados, então este nós sabemos que é o vidro, lado direito do mouse, bake, vidro, ok. E se eu puser em modo render, à medida que eu for fazendo, nós vamos ver que vai aparecendo aqui a verde. Vou selecionar este, que serão os corpos, bake, candelabro, copo, está feito. Este são os cabos, lado direito, bake, cabo, está feito. O intermédio e o superior e o intermédio já estavam na geometria, já vamos fazer. Este aqui depois vamos ignorar. Vamos só aqui gravar o resto do código. O código é relativamente simples, é só isto. Clico aqui para gravar, já vimos. E no caso de eu querer gravar a imagem, eu faço com o grasshopper selecionado, File, Export High Resolution. Aparece-me esta janela. Eu tenho que garantir que o A está a 255, ou seja, que o meu fundo é branco. Vou clicar aqui para dizer o local onde eu vou gravar. Vamos dizer aqui sebenta e vou dizer qual é o nome. Okay, vou-lhe chamar vídeo candelabro. Ok? Save. Ao fazer este save, a única coisa que ficou gravada é o local e o nome que eu desejo gravar, não a gravação propriamente dita. Só quando eu clico aqui é que passa a estar gravado. Portanto, neste momento o nosso código está terminado, já gravamos o ficheiro aqui em GUIH, já o exportamos como PNG. Vamos agora aqui só no modelo fazer a aplicação, portanto, dizer que este elemento passa para a layer superior. Vamos fazer uma extrusão não da superfície, ou não da curva, mas da superfície, esta. Encontramos a superfície, ou não, está aqui, extrude surface, não está a fazer, então extrudimos a curva, que será esta, e vamos extrudir 1 mm, 0.001. Okay? Esta extrusão vai estar no intermédio. E a nossa layer A1 vai ser desligada. Já não queremos mais. O nosso código não tem nada. E passamos a ter só aqui o nosso candelabro. Se quiserem podemos dar materialidade. Eu vou dizer que a parte, ele não está aqui organizado em hierarquia, é só arrastar aqui para cima, já está. Então vou dizer que a parte superior vai ter um material. Estes já são os que estão definidos. Vou pôr aqui um plástico com a cor preto. Apply. Vou dizer que a superfície intermédia há de ser um plástico com um tom cinzento claro, a simular um elemento metálico.
venho ao corpo e vou dizer que vai ser igual a este último que acrescentei. No caso dos cabos, podemos dizer que também é um plástico do tipo preto, para ficar mais sinalizado, ou punham noutra cor, fica ao vosso critério. E no caso do vidro, vou dizer novamente plástico, um tom azul claro, diminuir ligeiramente a reflexão, a transparência na casa dos 90 e o clarity também nos 90. Apply, ok? E gravar, e neste momento a fase 18 está terminada. Ok? Podemos ali as lajes que não nos deixam, mas está feito aqui este elemento. Se houver esta ligeira sobreposição que nós estamos a ver, este flicker, a sugestão é mover este elemento de cima, este elemento aqui, mover esta extrusão, é o move, mover a superfície, este milímetro para baixo, ok? Desta forma já não acontece ali a sobreposição de superfícies, o cabo é um bocadinho diferente se passa ali ou não, não vamos ver, não vamos estar a olhar para isso e portanto vamos ficar assim com este efeito com o nosso candelabro. Espero que tenha sido útil. Até ao próximo vídeo.